Vamos ao conteúdo aqui que a gente preparou. Bom, sempre que eu vou falar um pouco sobre o processo produtivo, né, eu gosto de falar, de começar falando um pouco do produto milho, né? Então, quando a gente fala aí de sementes de milho, primeiro ponto que a gente tem que sempre considerar é que estamos falando de um produto vivo, né? É um ser vivo que a gente está processando ali, né? No nosso caso aqui do papo de hoje, que a gente vai armazenar. E, claro, né? O milho não é diferente, acho que como qualquer outro ser vivo, ele tem suas fases aí de desenvolvimento, né? Ele amadurece e depois ele deteriora. E, infelizmente, né, essa deterioração aqui do milho, né? Do ser vivo, né? O declínio aqui, ele é inevitável, né? Infelizmente. E a gente não consegue interromper isso. Infelizmente, é uma coisa que é fisicamente impossível a gente simplesmente interromper, né? Por ser vivo, uma hora ele vai se deteriorar até morrer. Porém, quando a gente pensa no nosso negócio, né? Quando a gente está com a cabeça na armazenagem ali do milho, né? Tanto o beneficiamento quanto a armazenagem, qualquer processo relacionado a isso, o que a gente tem que tentar, tem que buscar é simplesmente reduzir ao máximo, né, a velocidade de deterioração desse produto. Ou seja, o que a gente quer? A gente quer prolongar a vida útil do produto, a gente quer prolongar a qualidade dele, né, prolongar a viabilidade dessa semente, né, já que ela é inevitável. Então, a gente tem que buscar essa redução na velocidade de deterioração da semente de milho, né? Só fazendo um paralelo, eu trabalhei no setor automotivo por um tempo, né? E aí, essa comparação eu sempre gosto de fazer. Claro que lá tem seus desafios, mas é que lá a gente trabalhar, quando a gente fala de qualidade de uma peça, né? Você pega um parafuso, ele sempre vai ser um parafuso, ele vai estar lá, né? Com aquele material, tal, etc. Então, quando a gente pensa na ação tempo-ambiente, vai demorar muito mais tempo até uma ação específica sobre a qualidade do parafuso. E quando a gente fala do milho, não, a ação tempo-ambiente, ele, por ser vivo, né, ele afeta de uma forma muito mais agressiva e mais rápida aí a qualidade do nosso material. Aqui, o que eu queria mostrar para vocês? Se a gente for falar, né, se a gente for pensar em fatores macro aí, né, quais seriam esses principais fatores, né, que afetam diretamente a qualidade em armazenagem de semente de milho, né? Se eu fosse pensar nos principais fatores, eu destacaria aqui 5 principais fatores, né? Primeiro é a temperatura, segundo, a umidade, o controle de pragas, o layout ou a organização, né, do armazém, né? A gente está falando aqui de armazenagem e o monitoramento, que seria o quarto fator, que é super importante também. Quando a gente pensa aqui naqueles fatores, né, a gente trouxe lá o primeiro a temperatura, e aí aqui a ideia é detalhar um pouco mais com relação a ela, né? Quando a gente fala de uma temperatura, né, abaixo de 15 graus, abaixo de 15 graus Celsius, ela vai interromper o desenvolvimento de insetos, além de reduzir ali a velocidade metabólica da semente. Isso aqui é tudo que a gente quer, né? Aqui na Bayer hoje, a gente trabalha com um target de temperatura nos armazéns que são climatizados, a gente trabalha com um target de 10 graus Celsius, exatamente buscando esse cenário aqui de interrompimento de desenvolvimento de inseto e de redução da velocidade de deterioração das sementes, né? Aqui do lado direito, né, eu trouxe uma tabela para a gente interpretar, que é o seguinte, né? É uma temperatura da massa de sementes armazenadas versus o desenvolvimento de insetos. Então, se a gente tiver, né, aqui no extremo, nessa coluna temperatura, uma temperatura muito alta, a gente vai ter a morte dos insetos, com certeza, mas também a gente vai ter a morte das sementes, né? Temperatura extremamente alta, a gente vai matar ali o ser vivo que é a semente. Quando a gente vai reduzindo a temperatura, aí eu vou destacar essa linha aqui, que é uma temperatura ótima, que é aquela taxa máxima de desenvolvimento de insetos, que eu comentei um pouco quando a gente estava falando do fator temperatura também. Quando a gente tem aqui entre 24 e 32 graus aqui, né, que traz essa tabela, é a temperatura ideal para que
os insetos ali, eles vão se desenvolver de uma forma mais rápida, né? É uma temperatura ideal para que eles se desenvolvam e, consequentemente, proliferem, né? Se a gente vai reduzindo essa temperatura, a gente passa para um nível de temperatura lenta, depois a gente passa para um nível de parada de desenvolvimento nos insetos, né? E aqui, onde que a gente está trabalhando hoje, a gente busca mais ou menos uma linha que, assim, um pouco mais abaixo de 12,6, né? A gente trabalha com 10, um pouco abaixo aqui desse range aqui que está de parada de desenvolvimento. Então, a gente tenta realmente controlar a temperatura para que não haja um cenário propício para o desenvolvimento dos insetos, né? Hoje a gente tem os termômetros, a gente tem um sistema de controle também para eles, a gente consegue monitorá-los aí continuamente, para que se tiver algum indício aí de aumento de temperatura, a gente consiga atuar antes que ele atinja aí essas faixas de desenvolvimento lento, né? Então, a gente sempre consegue atuar antes que isso aconteça, tá? Então, pessoal, a temperatura realmente é chave aí para a qualidade da armazenagem. Próximo fator aqui que a gente traz é relacionado à umidade relativa, né? Assim como temperatura, a gente sabe que ela é fator que afeta diretamente a qualidade das sementes armazenadas, né? E aí lembra do que eu comentei lá atrás, quando a gente combina umidade relativa, umidade alta e temperatura alta, a gente pode pensar que a qualidade ali está correndo seríssimos riscos, né? E aí a gente tem alguns pontos aqui algumas regras de operação que a gente deixa bem claro, né, para todas as pessoas que estão conectadas à operação de armazém, né? A gente tem o target de umidade relativa, que é de 55% hoje, né? Quando a gente vai realizar lá o famoso housekeeping, a limpeza, né, dentro do armazém, a gente nunca utiliza água no ambiente, e a gente sabe que a água aí aumenta, né, diretamente a umidade ali, então a limpeza ela não é feita com água, usa vassoura, às vezes usa aspirador, usa pano, mas não usa água, né? Então, exatamente para a gente evitar aí esse aumento de umidade. Outro ponto que é crítico aí para qualquer armazém, né, é a questão da formação de goteira. Então, esse aqui é um ponto que, assim, quando cai em cima do material, é instantâneo o aumento da umidade e também vai ser instantâneo a criação ali, mesmo que seja de um microambiente para a praga proliferar, né, um mofo, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem uma prática de sempre verificar essa formação de goteira, de sempre mapear essa formação de goteira e ter ali uma ação, quando identificada, a gente conseguir ir lá atuar e acabar com essa goteira, né, resolver esse problema, né? Então, essa verificação de formação de goteira aqui, ela também é de extrema importância, a gente tem que sempre, o ideal é não ter goteira, né, mas se tiver, se formar, quanto antes o time souber identificar, né, e aí talvez isolar aquela área e já definir um plano para resolver o problema melhor, né, que goteira afeta diretamente também a qualidade, né. E o terceiro ponto também, que com relação à umidade, e também porque não temperatura, né, mas aqui a gente colocou na umidade, é muito importante, é a questão da otimização das aberturas de porta de armazém, né. Então, quando a gente tem um armazém que está lá climatizado, bonitinho, temperatura ali girando em torno dos 10 graus, umidade também controlada, e a gente começa a abrir demais as portas do armazém, alguém sai, deixa aquela porta aberta, ou entra, deixa a porta aberta, esquece, vai fazer alguma coisa, mesmo seja 2, 3 minutinhos, e isso aí acontecendo frequentemente, vai acontecer troca de calor, né, do ambiente interno do armazém com o ambiente externo. E isso aí não há, assim, um sistema de climatização que vai aguentar, né? Consequentemente, vai buscar equilíbrio, a temperatura e a umidade interna vão subir, e aí a gente vai começar a ter problema de qualidade ali, com certeza. Então, qualquer operação de armazém, a tentativa de otimizar essas aberturas de porta, né, abrir o mínimo possível e abrir e fechar o mais rápido possível,
é importante para a gente tentar evitar essas trocas de temperatura e umidade do ambiente externo, que está ali todo controlado, que é o que a gente quer, não quer proliferar praga, quer reduzir a velocidade de deterioração da semente, né? A troca desse ambiente interno com o ambiente externo ali, que provavelmente está com a temperatura mais alta, está com uma umidade mais alta também. Tá? O próximo fator aqui que a gente trouxe, né, é relacionado a controle de pragas, né? Então, a gente sabe aí do poder de multiplicação de praga de armazém, né? Realmente é muito rápido a hora que aparece um foco ali, principalmente se está com os fatores anteriores descontrolados, né? Quando a gente fala de temperatura, fala de umidade, se tiver no range ideal para proliferação de praga, a multiplicação é em uma velocidade incrível, né? E essa infestação compromete ali diretamente, né? Em pouco tempo ela consegue dar um impacto muito grande na qualidade do material que está ali dentro do armazém, né? E aqui algumas práticas que a gente tem, que a gente busca, a gente segue, né, algumas regras que a gente tem que seguir para conseguir aí assegurar a qualidade com relação a controle de pragas, né? O primeiro é disciplina no processo de limpeza. Então, seja ali a equipe que é responsável pelo armazém, né, independente de qual turno, algum armazém que tem aí times que operem em turnos, alguma coisa nesse sentido, a limpeza, ela é básica, né? Ela tem que ser realizada com alta frequência e com alto nível de atenção também, né? A limpeza, por ser uma operação muito simples, tem um potencial da pessoa que está ali realizando a operação, pode ser que ou não faça com atenção, né? Alguma coisa nesse sentido, por fazer várias vezes, mas a gente tem que cobrar alta frequência e atenção, a gente tem que ter atenção para realizar o processo de limpeza, né? Porque qualquer cantinho ali que não é limpado, né, alguma coisa que não tem atenção, aquilo ali aumenta muito o potencial de acumular impureza e, consequentemente, micro-organismos que pode ali também pode prejudicar ali, né, as sementes, principalmente o material que vai estar armazenado ali naquela região, né? O segundo ponto aqui que a gente colocou é sempre eliminar o máximo possível de poeiras no armazém. Então, quando a gente fala de poeira, tem acúmulo ali também de sujeira, pode ter acúmulo também de micro-organismos, né? E se a gente não elimina, isso aí pode também contribuir aí para a queda de qualidade do sistema de armazenagem, né? Não do que está sendo armazenado, né? Do material. Sempre ter atenção especial com trinca, rachadura, encontro de piso, né? Encontro do piso com a parede, alguma rachadura que tem ali, às vezes, né? Entre o piso e a parede também, ou no próprio piso, alguma trinca. Isso aqui é importante por quê? Porque acumula bastante, pode acumular sujidade também, né? Então, tem que ter atenção com isso. Nunca deixar de destinar imediatamente resíduos e impurezas após limpezas, né? Então, sempre quando tem limpeza vai ter um resíduo ali, então a gente tem que buscar a destinação mais rápido possível, né? A hora que juntou toda aquela sujeira ali depois da limpeza, já ter o destino praticamente que instantâneo, né? Para que evite aí algum tipo de espalha de novo ali a sujeira, alguma coisa nesse sentido, né? O próximo fator aqui que a gente trouxe, né, é relacionado a controle de pragas, né? Então, a gente sabe aí do poder de multiplicação de praga de armazém, né? Realmente é muito rápido a hora que aparece um foco ali, principalmente se está com os fatores anteriores descontrolados, né? Quando a gente fala de temperatura, fala de umidade, se tiver no range ideal para proliferação de praga, a multiplicação é em uma velocidade incrível, né? E essa infestação compromete ali diretamente, né? Em pouco tempo ela consegue dar um impacto muito grande na qualidade do material que está ali dentro do armazém, né? E aqui algumas práticas que a gente tem, que a gente busca, a gente segue, né? Algumas regras que a gente tem que seguir para conseguir aí assegurar a qualidade com relação a controle de pragas, né?
O primeiro assim, é disciplina no processo de limpeza. Então, seja ali a equipe que é responsável pelo armazém, né, independente de qual turno, algum armazém que tem aí times que operem turnos, alguma coisa nesse sentido, a limpeza, ela é básica, né, ela tem que ser realizada com alta frequência e com alto nível de atenção também, né. A limpeza, por ser uma operação muito simples, tem um potencial da pessoa que está ali realizando a operação, pode ser que ou não faça com atenção, né, alguma coisa nesse sentido, por fazer várias vezes, mas a gente tem que cobrar alta frequência e atenção, a gente tem que ter atenção para realizar o processo de limpeza, né, porque qualquer cantinho ali que não é limpado, né, alguma coisa que não tem atenção, aquilo ali aumenta muito o potencial de acumular impureza e, consequentemente, micro-organismos que pode ali também pode prejudicar ali, né, as sementes, principalmente o material que vai estar armazenado ali naquela região, né. O segundo ponto aqui que a gente colocou é sempre eliminar o máximo possível de poeiras no armazém. Então, quando a gente fala de poeira, tem acúmulo ali também de sujeira, pode ter acúmulo também de micro-organismos, né? E se a gente não elimina, isso aí pode também contribuir aí para a queda de qualidade do sistema de armazenagem, né? Não do que está sendo armazenado, né? Do material. Sempre ter atenção especial com trinca, rachadura, encontro de piso, né? Encontro do piso com a parede, alguma rachadura que tem ali, às vezes, né? Entre o piso e a parede também, ou no próprio piso, alguma trinca. Isso aqui é importante por quê? Porque acumula bastante, pode acumular sujidade também, né? Então, tem que ter atenção com isso. Nunca deixar de destinar imediatamente resíduos e impurezas após limpezas, né? Então, sempre quando tem limpeza vai ter um resíduo ali, então a gente tem que buscar a destinação o mais rápido possível, né? A hora que juntou toda aquela sujeira ali depois da limpeza, já ter o destino praticamente que instantâneo, né? Para que evite aí algum tipo de espalha de novo ali a sujeira, alguma coisa nesse sentido, né? E o último ponto que a gente comentou aqui é a questão do FIFO, né, que nada mais é que um sisteminha para a gente ter o controle das sementes mais antigas, vamos falar assim, mais velhas que chegaram no armazém, é a que eu vou plantar primeiro, a que eu vou dar destino primeiro, né. Isso aqui é para evitar que eu guarde ali o material por muito mais tempo, né. Se a gente for pensar lá atrás, quando a gente comentou sobre o material vivo, né, ele é um material que vai se deteriorando, a gente não consegue frear isso, né? Ele é um ser vivo, isso aí não tem como frear. A gente consegue reduzir a velocidade de deterioração. Então, quando a gente tem um material dentro do armazém que ele é muito velho, ele é muito antigo, né? Deixa lá por muito tempo, ele vai se deteriorando também. Então, quanto antes eu utilizar ele, quanto antes eu destinar para plantio, para operação de plantio, consequentemente, com maior qualidade ele vai estar. Então, esse último aqui é mais uma questão de não deixar a semente velha lá mesmo, né? E se ela está ali mais tempo, ela vai estar mais propícia também à perda de qualidade, né? Também a pragas, né? Então, a ideia é realmente reduzir o período de armazenagem o máximo possível, né? O próximo fator aqui que a gente colocou foi com relação ao layout, né, a organização mesmo aí do armazém, né, que também é fundamental para o controle de qualidade, né, e é super importante aí também para que facilite o nosso controle, né. Algumas regras que a gente tem, né, que a gente busca, o primeiro é sempre organizar o material dentro do armazém para manter um distanciamento aí mínimo entre os pallets, né, ou entre os volumes ali, né, que estão sendo armazenados. Para quê? Esse distanciamento, ele favorece a circulação de ar, né, isso aí ajuda bastante quando a gente fala de uniformidade de temperatura, até de umidade também, essa circulação de ar interna ali no armazém ajuda bastante, né? E, além disso, facilita também visualização, facilita o monitoramento dos produtos que estão armazenados, né?
Outro ponto com relação ao layout que é importante é a questão de incidência de luz externa. Então, muitas vezes no armazém tem lá uma janela, né, ou tem uma porta com vidro, alguma coisa assim que é transparente. Essa luz externa que entra no armazém, se ela estiver incidindo diretamente nos produtos, né, isso aqui também pode ser prejudicial. Pode ter ali um aumento, mesmo que isolado ali, de temperatura daquele material, e isso pode criar um microambiente ali propício para a proliferação de praga, pode criar também ali uma temperatura, mesmo que isolada dentro do armazém, mas em cima daquele material, que vai acelerar o metabolismo daquela semente, a gente vai ter, consequentemente, perda de qualidade fisiológica, principalmente dessa semente, né? Um outro ponto aqui que a gente comentou também, né? Nunca permitir contato direto da sacaria com o chão. Então, aí que a gente sempre orienta a utilização de pallet, né? Para a disposição das sacarias. Ou um contato direto também do material, né? Das sacarias com estruturas ou com parede do próprio armazém. Por quê? Porque aquilo ali provavelmente vai ter, quando você encosta ali o material na estrutura, vai ter uma troca de calor, né? E aí isso aí é tudo que a gente não quer. Então, a gente quer ali a semente sozinha, não em contato direto com nenhum outro, sem contato direto com o chão, com qualquer estrutura, para a gente conseguir aí melhores resultados e facilitar até o resultado de controle de temperatura do material também, né? Temperatura e umidade, né? Nunca permitir peso excessivo sobre os materiais, isso aqui é mais risco de dano físico mesmo, né? Danos mecânicos mesmo, quando a gente coloca o peso excessivo, né? Seja pallets, vários pallets ou várias sacarias uma em cima da outra, aquela que está na base, né? Ou sobre o pallet, ou sobre, enfim, sobre o chão, que não é o ideal, né? Mas ela vai estar ali recebendo o peso de todas as outras que estão em cima dela, né? E ali vai ter prensamento de semente, né? O prensamento da semente pode ocasionar ali dano, né? Pode ocasionar trinca, e aí uma vez danificada, né? A hora que, pós-rompimento do pericarpo ali, a entrada de micro-organismos, ela é facilitada também. Então, a gente vai ter aí uma facilidade ali para a proliferação de praga, né? Além da perda de viabilidade daquelas sementes ali que foram danificadas, né? O outro ponto aqui que a gente comentou sobre layout e organização também, foi para a gente sempre evita, a gente nunca armazena, na verdade, né? Produtos diferentes em mesmo local, né? Seja semente nova com semente velha, seja produto granel com sacaria, ou até outros produtos, né? A gente nunca deve armazenar produtos diferentes no mesmo local. Isso aqui aumenta risco de contaminação cruzada. Então, é um ponto que sempre tem que ter atenção e evitar ao máximo, né? Isso aqui tem que ser proibido dentro de uma operação de armazenagem, tá? O quinto fator aqui para a gente falar um pouco é sobre o monitoramento, né? Esse aqui do monitoramento, ele nada mais é que a gente garantir que tenha um sistema para a gente olhar, né, os outros fatores de uma forma conjunta, né? Então, quando a gente pensa lá, né, pensa em temperatura, a gente pensa em umidade, a gente pensa em controle de pragas, pensa em como que tá o layout, a organização dos materiais dentro do armazém, a gente monitorar todos esses fatores é de fundamental importância para a gente conseguir identificar risco de qualidade, né? Então, quando a gente tem lá por exemplo, uma temperatura que eu estou monitorando, tá ali, eu estou seguindo ela ali de tempo em tempo. A hora que eu vejo que tem uma tendência de aumento de temperatura, eu já consigo identificar isso, né, e gerar um gatilho para que eu consiga atuar antes que ela aumente mais e crie ali um ambiente propício para perda de qualidade, né? Isso aí é fundamental para uma operação saudável de armazém. A questão do monitoramento, né? Quando a gente pensa em temperatura, pensa em umidade, a gente tem que utilizar o monitoramento em nosso favor para tomar ação mais rápido e reduzir potenciais riscos de qualidade lá na frente. Se a gente simplesmente não monitora, e aí a gente volta aqui no exemplo da temperatura, a gente vai conseguir identificar isso aí quando o problema já tiver acontecido, né?
ou quando a gente tiver lá um material que não teve poder germinativo, ou que ele não teve, não foi um material vigoroso, né? Ou então teve uma proliferação de praga ali, né? Um foco e tudo mais. A gente deixa para identificar o problema, às vezes, depois que a causa dele já está ali, né? Já afetou boa parte do material. Então, por isso que vem essa importância do monitoramento constante, para que a gente consiga, aí, principalmente, identificar desvios, né, identificar falhas e atuar o mais rápido possível nelas. Tá?